Boa tarde, estamos aqui em mais uma edição do PME no Divã. Hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a crise e principalmente alternativas ou outros vértices que não o de constatar algo que é difícil, que é líquido e certo, é um momento delicado esse que todos vivemos, e a ideia seria um pouco a gente compartilhar experiências, como sempre, aprender também com todos os depoimentos, as dúvidas de vocês, construirmos juntos algumas percepções e caminhos. Claro que não temos a pretensão de dar soluções, mas estamos convencidos que essa troca é rica e valiosa. Então, relembrando, vocês podem se comunicar conosco via uma série de maneiras. A nossa página no Facebook já está disponível, temos recebido algumas manifestações, estamos muito contentes com isso, o Vicente já vai comentar algumas delas, mas vocês também podem mandar perguntas e participarem conosco através do telefone 11 966 410924. Então, esse é um jeito prático, fácil, no qual a gente pode trocar uma figurinha. Eu também queria pedir para que vocês curtam a página, isso é no Facebook, mas também se inscrevam no canal do YouTube. O link ainda está relacionado a Sevilha, então sevilha.com.br/PME no Divã, você entra lá e assina, assim a gente consegue o maior número de participantes possível e amplia essa iniciativa. A primeira coisa que eu queria falar é comentar um caso que eu li, né, e acho que isso dá uma riqueza e uma ilustração mais concreta, de uma empresa que disponibiliza um serviço de aluguel de brinquedos para crianças. Então, justamente, ela identificou na crise a ideia de que os pais podem estar com um orçamento mais reduzido para comprar brinquedos. Se eu não me engano, o nome dessa empresa é Joaninha. E a ideia é que a criança seja exposta a diferentes tipos de jogos. Todo mês você pode fazer, eu não estou segura se você pode optar por essa frequência, mas os pais pagam uma quantia irrisória e a criança também, atrás disso, acredito eu, que tem um princípio e um valor de não estimular uma maneira consumista desenfreada. Então, achei a iniciativa super interessante, como uma das maneiras criativas de responder à crise, e que não significa você também pensando do ponto de vista da sua família. Claro que uma família não deixa de ser algo que também deve ser olhado com vértice do orçamento, da gestão de caixa, de quanto que se gasta no supermercado, como que se economiza, como não se economiza, mas penso que, do ponto de vista desse negócio e respondendo a uma necessidade que todas as famílias devem enfrentar nesse momento, foi uma saída criativa interessante. Então, queria compartilhar esse exemplo e abrir com ele e estimular aí outras histórias e outros cases, ok? Adorei a ideia de alugar brinquedo. Muito bom. Você varia, você vê que coisa bacana. Você não precisa gastar horrores. Meu filho está entediado, quero comprar mais jogos. É super factível dentro do orçamento e ele está exposto a uma série de jogos diferentes. Muito legal. Essa coisa de você olhar. Bom, primeiro, boa tarde a todos vocês que estão assistindo. Que bom que a gente está junto aqui. Que legal estar com vocês de novo, conversando. A gente tem recebido alguns comentários e feedbacks de pessoas. Outro dia até comentei com os nossos amigos aqui, eu estava em Fortaleza, alguém me chamou de longe dizendo que assistiu o PME no Divã, fiquei muito feliz, o Maia, um abraço para o Maia lá, tem mais gente aí que andou nos procurando. Eu só quero fazer dois agradecimentos aqui mais prementes. Primeiro para o Oswaldo Couto, obrigado, viu, Oswaldo, por ter escrito para nós, e depois para o Jorge Nóbrega, que também nos escreveu, obrigado ambos por terem escrito. Tem até aqui um comentário do Jorge Nóbrega que eu já vou compartilhar com os meus colegas aqui. Mas essa coisa de você olhar o mercado de uma maneira diferente, se fala muito de inovação, mas fazer a inovação às vezes parece muito complicado, depende muitas vezes de coisas muito simples, né? De coisas muito pequenas, de coisas muito básicas, como essa ideia, por exemplo, de
locação dos brinquedos, né? Existem outras alternativas bem parecidas com isso para outros produtos de consumo. Acho que talvez vocês estejam acompanhando, quem está nos assistindo também pode contar um pouquinho. Gente que pensou em tratar com o relacionamento com clientes de uma maneira diferenciada, por exemplo, na questão de vinhos. Tem empresas por aí em que você faz uma assinatura e eles te entregam todo mês 4 garrafas de vinho, né? E aí você pode, é lógico que para cada garrafa de vinho eles mandam mais algum material junto, e que é muito bacana, e tem sido assim, inspiradora a maneira como essas pessoas pensam em relação a isso tudo. Por exemplo, essa turma, uma das empresas que faz assinatura de vinho, ela diversificou de uma maneira tal que, além do produto já ser assinado e você recebe lá os 4 vinhos na sua casa, ela também criou uma possibilidade de que anunciantes usem esse mecanismo de assinatura dela para falar com o público. Então, quem assina esse pacote de vinhos recebe 4 vinhos, mas recebe, por exemplo, um kit de Gillette, pensando que o público fundamental ali é masculino, né? Um kit de barbear de amostra, para que eles possam usar, e parte do lucro dessa empresa vem dessa atividade também, né? E acho que dá para abrir assim com essa ideia de que na crise inovar é óbvio, a gente está falando do básico, mas inovar é um dos caminhos, né? Olhar com outros olhos. A gente vai falar mais disso, mas eu só queria dizer assim que, em geral, eu vejo um olhar muito triste para a crise. A crise é um momento que as pessoas se comportam, as pessoas com quem eu converso ultimamente têm me apresentado isso, de uma maneira muito triste, de uma maneira abatida, como algo muito perverso, como algo inesperado, né? E, de fato, a crise traz uma característica que é natural, que é tirar a nós todos da zona de conforto. É muito bom, é muito fácil, é muito prático você cuidar da tua empresa quando tudo já está funcionando, quando tudo já está organizado, quando tudo já está no lugar. E a crise remove esse conforto, né? Então, os teus clientes já não querem mais a mesma coisa, os teus clientes já não aceitam mais pagar o mesmo preço, os teus clientes começam a olhar outras hipóteses e até questionam a necessidade de continuar consumindo aquilo que você, produto ou serviço, vende. Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que nós todos nos cuidemos muito mais, a gente fica muito mais atento ao nosso negócio, porque na medida em que o negócio está indo bem, a tendência é que a gente se torne também acomodado, preguiçoso e não cuide tanto dos negócios, né? Então, eu queria, assim, durante a nossa conversa de hoje, propor para todos aqui, para você que está nos assistindo, falar um pouquinho mais sobre o quanto a crise é benéfica do ponto de vista de nos tirar desse comodismo, desse marasmo, dessa coisa morna que a gente acaba se tornando quando tudo funciona. Só quero aqui, então, terminando esse comentário inicial, dividir com vocês um comentário do Jorge Nóbrega, que ele nos mandou aqui pelo WhatsApp, e ele está citando uma frase que, segundo ele, foi dita pelo Abílio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, que é a seguinte, que em tempos de crise, muitos vendem lenços, enquanto outros ficam chorando. Pode ser aí alguma coisa para a gente pensar. Obrigado, viu, Jorge, por ter mandado o teu comentário. Boa noite já, né, para todos. Bom, eu acho que essa questão da crise, a gente pode enxergar, como foi comentado, de você inovar o seu produto e aquilo que você está oferecendo no mercado, e existem milhões de possibilidades, né, já vimos aí alguns exemplos que o Vicente e a Valéria comentaram. Então, eu vou trazer uma discussão dentro de um olhar mais interno, né, para complementar essa análise das possibilidades, né. Pensando em buscar soluções e talvez sair da zona de conforto, o que a gente tem visto, e outro dia eu assisti uma palestra que eu achei interessante, a solução que eles buscaram para o momento de crise, é se questionar se tudo que eles têm ou fazem são realmente necessários, né? Dentro da empresa. Então, é um olhar mais para dentro. Então, não só pensar, eu tenho que criar produtos diferenciados, dar outra solução para o cliente. Então, tem ações para fora. Mas tem um monte de ações para dentro da empresa também, né? A área que a gente atua, né, eu na Ótima, nós trabalhamos muito na questão de otimizar processos, aumentar a produtividade e reduzir custo. E a nossa experiência é, sempre tem desperdício, sempre tem oportunidades de ter ganhos. E nesse momento onde cada real, cada centavo é importante, porque está tudo contado, está tudo difícil, é o momento que a gente tem que, talvez, até não só pensar numa questão de reduzir custos, mas reorganizar a estrutura de custos, né? Então, só vou dar um exemplo, já que a gente está falando de exemplos que essa empresa, né, apresentou como solução.
para eles reduzirem os custos de reuniões e de pessoas, eles colocaram que quem chama uma reunião tem que pagar o custo das pessoas que estão na reunião, né? E se a reunião é fora, ela é uma empresa grande, paga o custo das viagens também. Isso cortou, né, totalmente. Não, as reuniões são feitas de outras formas, né? São outras formas, acharam outras soluções e cortaram muitos custos com isso. Então, tem vários custos que são muito... as pessoas acham que não dá para cortar, né? Então, existe um paradigma que são coisas que você vai acumulando e vai concentrando. Tem cliente que está devolvendo metade do andar, ele tinha um andar inteiro, ele viu que não precisa. Formas, né, viagens e custos e telefones. Então, isso sem afetar a operação. Não é um custo, não é um corte necessariamente na carne, né? São coisas que os bons tempos eles trouxeram essas zonas de conforto e elas foram se acumulando e inchando os custos. Então, uma grande questão que nesse momento de crise, nós repensarmos realmente o que é necessário para o meu negócio funcionar, o que realmente é necessário para atender o meu cliente bem. E esse tipo de questionamento ele vai mostrar que tem uma série de custos e coisas que são feitas dentro da empresa que não estão alinhadas ao que o cliente quer, que de repente elas são passíveis de serem reduzidas ou até eliminadas se realmente for claro que não está agregando valor ao cliente. Então, acho que uma questão também nessa crise é nós pensarmos ou questionarmos 100%, acho que não tem que deixar pedra sobre pedra, né? Minha recomendação é repasse todos os custos, converse com todas as pessoas e questione cada centavo que é gasto. E force as pessoas, porque mesmo você questionando, vai vir uma série de justificativas que para se manter aquele tipo de custo. Mas ampliar a discussão, tem um apego, tem paradigmas, etc. Ampliar essa discussão para buscar alternativas. De repente, tem que trazer, dentro dessa discussão, pessoas que estão um pouco fora da área, dentro de uma outra visão externa, né, de clientes internos ou tal, para realmente fazer essa análise. Então, mais um ponto para a gente colocar aqui, que já que a gente está buscando transformar a crise numa oportunidade, né, ou aquela frase famosa, né, fazer do limão uma limonada, repensar o negócio, repensar a minha estrutura de custos, e de repente algumas perdas de faturamento, elas podem ser compensadas por uma redução, né, de custos que realmente não vão fazer falta para o negócio. Boa noite a todos e muito obrigado por estarem aqui novamente nos assistindo. O tema realmente é um tema de atualidade e muito importante. Acontece de que essa crise, como é mencionada agora, não é a única crise que todos nós passamos nas nossas vidas. Em nossas vidas encontramos inúmeras crises. Cada uma delas parece que há crises. Não. Nós passamos muitas, até desde o momento que a gente nasce, né? Para virar adolescente, adulto, são todas uma série de crises. Ainda referindo-me ao que Vicente acotou a respeito de o lado bom da crise, que seria o lado de desenvolver, de desacomodar, de criar habilidades que a gente nunca pensou que tinha. Eu iria fortalecer essa opinião dele com a de um historiador muito importante que chamava-se Toynbee. E Toynbee fez um interessante estudo a respeito da origem, especialmente da civilização como nós a vemos hoje. E ele disse que a civilização teve origem em África e que em alguns desses grupos civilizatórios marcharam para a Europa, outros ficaram em Ásia. Em África, os que se encontraram em África encontraram um mundo fácil, favorável, a temperatura amena, a comida relativamente fácil e não se desenvolveram muito. Já os que foram à Europa tiveram que enfrentar climas adversos, dificuldades de alimentação, dificuldades para a sobrevivência e por isso desenvolveram outras habilidades que fez de que a nossa capacidade adaptativa, que é nosso cérebro, pudesse se treinar para poder enfrentar muito mais dificuldades e ficar muito mais competente. Em definitiva, a crise pode ser algo bem-vindo, mas isto não é uma mensagem que eu pretendo transmitir de pensamento positivo ou de tudo vai dar certo, tenhamos fé. Não, eu creio de que é muito mais uma percepção de bom senso. A minha visão está perfeitamente alinhada com o que falaram
Luis, Valeria e Vicente. E seguramente é muito difícil que algum de vocês tenha discordado do que eles falaram. Parece extremamente sensato. Todos eles falaram da criatividade, da inovação, digamos assim, da invenção, da inventiva para encontrar novas alternativas, novas possibilidades. E eu creio que todo isso é realmente o único caminho para poder sair da crise, ou seja, criar, inventar, reinventar a si próprio e a empresa. Acontece que a crise não somente ataca o fluxo de caixa, também ataca o fluxo emocional. E ela muitas vezes provoca uma depressão, que, entre parênteses, bloqueia o pensamento. Então, não vou acrescentar nada mais ao que sabiamente falaram Luis, Vicente, a ideia de Valeria, que é muito simpática, dos brinquedos também, porque não é, neste momento, é necessário acrescentar mais sobre isso, me parece, mas sim sobre as condições que levaram as pessoas a ter essas iniciativas. A capacidade de pensar, a capacidade de inovar, a capacidade de criar. E como que nós poderíamos imaginar que você pode criar em uma empresa? Quando você está tão preocupado que não consegue pagar as contas, que vencem suas obrigações nos bancos, que chega o momento de pagar salários e você tem que ir atrás de um e outro empréstimo, que você tem que pagar juros sobre juros para poder cobrir uma dívida que você já tinha. Como poder fazer para poder pensar em uma situação como essa, quando toda a sua energia está destinada a uma espécie de salvatagem ou sobrevivência? De fato, eu creio que é muito difícil. É fácil falar, mas é difícil fazer. Mas há algumas coisas que são, talvez, dignas de reflexão. Uma delas poderia ser de que você não precisa pensar sozinho. Esta é uma questão importante. Não pensar sozinho significa deixar espaço para que muitas ideias inimaginadas possam aparecer na cena. Como fazemos para que as ideias apareçam na cena? Bom, evidentemente fazendo participar as pessoas. Participar as pessoas de uma maneira, digamos assim, livre. Há uma, digamos assim, existe um recurso que se usa muito na organização que chama brainstorming, ou seja, é um processo de tempestade cerebral. Geração de ideias livres. Essas ideias livres, normalmente, elas, quando são formuladas, as originais, não resolvem os problemas, mas elas podem ser associadas a umas e a outras, e aquele que formulou a ideia deu uma inspiração para outro que estava ouvindo, de ter uma nova ideia que sim pode ser criadora, como isso que disse Valeria. Então, eu creio que um momento como este de crise é um momento que deve significar não somente a reformulação, como muito bem diz Luis, de não deixar pedra sobre pedra nos fundamentos da empresa, mas também uma reformulação de para que a empresa existe e por que as pessoas estão lá, de que maneira elas querem ou estão dispostas a sobreviver juntas. Mais que sobreviver, para poder vencer a crise e se transformar em detentores do orgulho de ter vencido uma situação difícil. É muito mais enriquecedor passar por uma situação difícil e vencer que estar bem sem ter que ter lutado por algo muito difícil. Então, eu creio que nós podemos voltar a falar isso, mas como vocês sabem, a nossa proposta envolve, dessa PME no divã, ela envolve várias perspectivas. Algumas perspectivas são concretas, como as que Luis colocou neste momento com muita sabedoria, a questão dos custos. Sempre algo que pode ser melhorado. E Luis não falou corte custos, Luis falou gerencie custos, administre. Às vezes até aumentar um pouco o custo pode trazer um melhor ganho. E você, em lugar de ter um resultado nefasto, pode ter um resultado positivo. Então, Luis foi cuidadoso ao dizer que não se trata de cortar custos, porque aí cortamos o cafezinho, cortamos até na própria carne e depois não temos os recursos para poder lutar. Mas este é o lado concreto e necessário. E a gente está agora focalizando o lado que precisa aquela motivação, aquela disposição interna, aquela vontade de viver, vamos chamar assim, aquele desejo de se realizar, aquela disposição de não perder o sonho que criou a empresa. E para isso é necessário que o sonho seja compartilhado.
é também uma extraordinária oportunidade para você conseguir uma união na sua empresa. Uma união que talvez não aconteceria se os tempos fossem favoráveis. Uma união frente à tempestade, frente à dificuldade, na qual, se vocês sobreviverem, terão orgulho de ter sobrevivido juntos, com a ajuda de todos, e não com um gênio que salvou a empresa. Não necessariamente precisa ser a mesma pessoa que a criou, mas a pessoa que criou ter a sabedoria de deixar os outros também criarem alternativas para que esse sonho possa permanecer vivo. Temos alguma pergunta? Tenho N manifestações. Pois não. Então, você que nos assiste pode entrar em contato através do 11 966 410924. Seria bacana a gente interagir com quem nos assiste, com o pessoal. Mas, enquanto isso não acontece, a gente também tem, quer dizer, eu pessoalmente tenho alguns comentários a respeito do que foi dito. Com relação a essa última fala do Hector, eu me lembrei de um texto, eu não vou lembrar o título exato, mas é de uma pessoa chamada Betânia Tanuri. É uma profissional com larga experiência na área de recursos humanos, ela foi professora na Fundação Dom Cabral durante muitos anos, e ela cria uma imagem que me parece bem interessante, que é a arte de ser agridoce. De ser amargo e cortar aquilo que precisa ser cortado, mas de ser doce, investir em desenvolvimento, investir em que as pessoas possam adquirir competências, porque isso, claro, é uma aposta difícil, ainda mais num tempo de crise, porque também o seu horizonte de entrega desse fruto é um pouco mais demorado, mas se trata de uma iniciativa que é bastante mais consistente do que você sair desesperado, simplesmente cortando custos. Claro que isso tem que ser feito de uma maneira inteligente, mas sem perder de vista que um investimento contínuo e sistemático naquilo que é nobre, como, por exemplo, qualificar as pessoas que trabalham contigo, é algo que convém, né? Então ela cria essa imagem da arte de ser agridoce. E não é fácil, ainda mais no momento de crise, mas inclusive, se eu não estou enganada, ele cita alguns exemplos de empresas que deixaram de investir por conta da crise e tempos depois tiveram uma performance muito inferior àquelas que não abandonaram esse tipo de valor. E claro que é dificilíssimo, no momento que seu faturamento cai, que as notícias que você lê o tempo inteiro são fábricas fechando, gente deixando de comprar máquinas. Outro dia eu li, não lembro direito qual empresa que era, mas que ela tinha realmente estacionado um investimento gigantesco que já estava em curso, porque não ia ter fôlego com o andar da carruagem para bancar isso. Então, claro que isso é uma arte bem complicada, mas me pareceu interessante comentar esse ponto, com essa imagem, né, que me parece bem útil. E com relação ao que o Luiz falou, claro que já estava implícito na fala dele, mas talvez eu seja redundante, se eu for, vocês me desculpem, se eu não for, ótimo. Porque o que está em jogo é ter muito claramente a percepção de qual que é a essência do valor que você entrega. Em muitas situações, a gente também, em contato com empresas e no nosso dia a dia, percebe que em momentos como esse, é comum que se pense em iniciativas que vão ser nefastas, porque o cliente vai deixar de ver aquele produto ou aquele serviço com o valor que ele tem. Então, por exemplo, vamos diminuir. Estou pensando numa empresa que trabalha e que tem grande parte da sua operação respaldada numa central de atendimento, né, que responde às solicitações e dá respostas e soluções para o cliente delas. Vamos cortar pessoas. Vai demorar muito mais para o cliente ser atendido, ele vai se sentir insatisfeito, o competidor... Eu tive, assim, na linha do que você está dizendo, esses dias eu estive numa loja de varejo, uma loja de produtos de consumo, e entrei na loja e eu percebi, da vez anterior que eu estive lá para essa vez, que metade das lâmpadas estavam desligadas. Né? Então o ambiente estava mais escuro e eu me senti interessante, mas eu percebi, falei, puxa, está diferente, eu comecei a olhar e aí percebi que estava escuro, o ambiente
triste, assim, me bateu até um desânimo, não vou comprar nada não, vou embora, né? Então, ou eu corto gente que me atende, mando um vendedor embora, ou corto postos de um atendimento por telefone, né? E não é surpreendente, Vicente, a gente tem feito essa pergunta quando a gente diz, o que você entrega para o seu cliente que ele não encontra na concorrência? Por que ele escolhe? Qual é o valor daquele seu produto ou do seu serviço? No que consiste esse DNA? E é uma surpresa. Então, para você tomar essas decisões, como o Luiz coloca, né, de vamos gerenciar custos e pensar em iniciativas que não afetam, foi o que a fala dele, o valor daquilo que é produzido, do que o serviço que é ofertado, a gente precisa saber o que é isso antes. Tem um passo prévio, exatamente, para tomar decisões inteligentes nesse sentido. Apesar disso ser, talvez aparentemente óbvio, muitas vezes, muitas pessoas da empresa não têm clareza de diferenciar as atividades que são fins ao cliente, que servem ao cliente e elas são essenciais, das atividades que são complementares e que podem, né, se elas forem reduzidas, elas não comprometem o cliente, e de repente, muitas delas são necessárias. Então, acho que a questão é fundamental para o negócio ou não, né? Em geral, se tem muitas áreas, muitos processos, muitas atividades que elas foram criadas em algum momento e ficam lá, né? E às vezes elas são periféricas, elas não são essenciais. Então, acho que a arte, nesse momento, é saber separar, identificar isso, né? Você, Luiz, me permitiria uma pequena complementação ao que você está dizendo? Claro, claro. Outra vez, eu vou pular para o vértice psicológico. Vocês estão dizendo que as pessoas se apressuram a cortar custos para poder imaginar que dessa maneira estão reduzindo. Isso é o que eu entendi e é o que estamos falando aqui. De fato, esta é uma situação bastante compreensível desde a perspectiva da psicologia. ¿Por qué razón? Porque nós estamos frente a um momento de crise e o resultante de uma crise é um dos factores mais terríveis que se chama ansiedade. A crise é um poderoso gerador de ansiedade. E a ansiedade é um factor absolutamente adverso ao pensamento. A ansiedade mortifica, provoca sofrimento, um sofrimento muito grande. Eu falei da situação, faz uns minutos, não é? Da situação do empreendedor que não tem dinheiro para pagar e tem que correr atrás das contas. Evidentemente, ele é vítima de uma profunda ansiedade que a situação colocou. Quando a gente sofre ansiedade, há uma tendência a se desvencilhar dessa ansiedade da maneira mais rápida que seja possível, porque ela provoca sofrimento. Qual é a maneira mais rápida? É fazer algo. Quando estamos fazendo algo, parece que nós nos aliviamos da ansiedade. Há um alívio. Então, fazer esse algo, às vezes, e geralmente no momento da ansiedade, não é o melhor a ser feito. Porque a gente sai fazendo alguma coisa desesperada, a gente vê normalmente em situações de ansiedade, a gente vê os efeitos e nunca as causas. Ou seja, a gente ataca a febre, mas não ataca a infecção. A gente ataca o que aparece, mas a causa está muito distante, às vezes no tempo e no espaço. Então, a única alternativa para não cair nessa situação é poder pensar. E poder pensar significa não fazer, precisamente, esperar, poder discutir. Desde que, naturalmente, não seja esperar demais. Tá, mas deixa eu, então, eu concordo com você, mas tem uma questão, né, que é o instinto de sobrevivência, né? O instinto de sobrevivência, ele não é racional, é o nosso sistema reptiliano, límbico, né? Ou seja, são reações para você, né, garantir a sobrevivência, e ela é rápida, é inconsciente, é instintiva, né? E você desliga, né, toda essa nossa capacidade intelectual de tomar decisões baseadas em fatos, etc. Né? Então, eu acho que essa ansiedade, ela vem dessa pavor, né, que ameaça a sua existência. Né? Bom, eu estou aqui pensando exatamente que um dos propósitos desse trabalho do PME no Divã, que legal que você está aí assistindo esse nosso trabalho, é tentar fazer com que a pessoa não haja sem pensar. É ter um espaço, o Hector estava dizendo, e nós não combinamos nada disso antes, mas ficou muito claro para mim que faz cada vez mais sentido o que nós estamos falando aqui, porque Valéria estava dizendo o seguinte, puxa, você precisa pensar no que você entrega ao seu cliente. E nós aqui, como nessa iniciativa do PME no Divã, nós também queremos entregar alguma coisa para você que está aí assistindo. Né? E o que nós queremos entregar é justamente a possibilidade de você não fazer as coisas sozinho.
porque falamos disso outro dia, acho que na primeira edição, sobre a solidão de liderar, ainda mais no momento de crise, a tentação que você tem, empresário, é se recolher na sua sala e tomar as decisões usando o sistema límbico, que, como o Luiz acabou de dizer, e pegar uma caneta e sair cortando custos ali, às vezes de maneira desmedida, e cortar postos que vão afetar o atendimento do seu cliente, ou fazer coisas impensadas. Para isso é que a gente tem esse nosso espaço, esse nosso debate, e acho que é muito construtivo falar a respeito disso de maneira clara. Muitas vezes, as piores ações somos nós que tomamos. A gente tem muita tendência de pôr a culpa em tudo, da pele para fora, né? Dizendo, o mercado aqui não ajuda, a economia aqui não está boa, quando, na verdade, isso pode ser olhado de outra maneira para dentro. Eu queria até propor aqui um pensamento diferente, né? Porque uma oportunidade que a crise traz é você parar de se perguntar e parar de sofrer. Eu sei que é difícil, mas é você parar de olhar para dentro dessa sua ansiedade e começar a olhar para o teu cliente e pensar o que eu posso fazer para ajudar o meu cliente. De que maneira, o que o meu produto, o que a minha ação, o que a minha atitude pode ajudar o cliente de alguma maneira e isso se reverter em vantagem também competitiva para mim. E aí eu vou contar bem rapidamente aqui um caso de uma coisa que vocês todos viram. Acho que vocês já foram no mercado e viram que agora tem uma lata de refrigerante que ela é muito pequenininha, menor do que a outra. Né? Não sei as medidas exatas, mas eu creio que a outra tinha cerca de 300 ml, 295. Essa lata deve ter 150, 170, alguma coisa desse tipo. Né? É uma embalagem menor e que, é claro, custa mais barato do que a outra, se você comparar friamente a embalagem. Então, não sei preços, mas digamos a embalagem grande custa R$3, a pequena custa R$2. De alguma maneira, essas empresas que fazem isso estão te dando, você consumidor, a oportunidade de ter um produto um pouquinho mais barato. Menos quantidade, é verdade, mas um pouquinho mais barato. Mas se você faz a conta do preço por litro, o preço por litro da embalagem menor é muito maior do que o preço por litro da embalagem maior. Com isso, o lucro das empresas que produzem esse tipo de bebida em embalagens menores aumentou significativamente. Alguém aí vai dizer, mas pode até ser considerado como algo desleal? Talvez seja, mas o que eu estou querendo dizer é que eles se colocaram diante da crise, diante da diminuição de demanda em virtude de preço, de uma maneira que atendeu à demanda do cliente, o cliente tem acesso à bebida, e que também atendeu à demanda deles, eles têm lucro com entrega do mesmo produto numa quantidade um tantinho menor. No supermercado a gente repara que uma série de produtos, para não aumentar o preço, eles vão reduzindo as quantidades, né? Então você vai vendo que vai mudando a forma. Nós só não estamos aconselhando ninguém a fazer isso, né? Mas é uma... Só, antes de passar a palavra para a Valéria, talvez também provocando um pouco o Hector, ele comentou uma coisa que me chamou a atenção, que é a questão da adaptabilidade, né? Ou seja, da questão da migração para a Europa, que os desafios de sobrevivência num ambiente mais inóspito força você a criar, né, processos ou mecanismos de sobrevivência mais elaborados. Né? Eu acho que essa crise, ela tá, né, é a nossa Europa, né, ou seja, é o nosso inverno, porque as empresas que não estavam preparadas para essa crise, elas estão tendo muita dificuldade e, infelizmente, muitas delas não vão conseguir sobreviver, né? Porque ou as opções de mercado, ou a vulnerabilidade financeira que ela tem, ou múltiplas razões, vai colocar em risco a sobrevivência. Mas, por outro lado, se a gente buscar, né, as oportunidades, as que vão sobreviver, as que vão conseguir ter maior adaptabilidade. Né? Eu acho que uma característica, né, aí buscando dar o valor, ou seja, como é que eu consigo me adaptar, né, coletando um pouco tudo que a gente conversou hoje, ou seja, como é que, se eu olhar para o meu cliente, né, e olhando para o meu cliente, eu consigo ver o que eu posso dar de solução diferente para ele, que eu continue sendo algo de valor e útil a ele, pensando externamente. Pensando internamente, o que eu preciso manter na minha estrutura de custos e funcionamento, que garanta que eu entregue isso para o cliente, e o que eu posso, talvez, reduzir para ser menos vulnerável e ter um custo menor de operação e ser rentável e conseguir passar por esse momento, essa tempestade. Né? Então, acho que um fator extremamente importante é a questão da adaptabilidade. E aí um outro ponto, Hector, retomando também, né, a questão da ansiedade que a gente falou, porque antigamente a gente brincava um pouco, né? O empreendedor, ele fala, eu saio todo dia para matar, né, um leão por dia. Né?
E hoje a gente tem que sair e matar 2 milhões por dia. Então, como é que a gente consegue, né, hoje levantar todo dia de manhã com esse, né, um cenário externo difícil, cenário interno pior ainda, e eu ter energia e força para sair para caçar 2 leões, porque senão no final do dia, né? Você ainda tem que desviar das antas, né? E tem também isso durante o processo de caçar. Então, um ponto para a gente, né, trazer, como é que a gente, né, a gente falou um pouco de reduzir a ansiedade e trazer uma racionalidade para as decisões, né? Mas tem outra de, nós temos a resiliência, o controle, para não se desesperar e conseguir manter, né, uma confiança e a força para passar pela tempestade. Ela vai passar, né, ela não vai durar para sempre. Então, racionalmente, a gente sabe que, né, então tem que ter uma estratégia de sobrevivência de curto prazo, né, porque no longo prazo as coisas voltam, né? Então, talvez isso é um fator, não sei, Hector, aí passo a bola para vocês aí, que são os especialistas. O Hector já certamente vai ter algo a comentar a respeito do que o Luiz colocou, mas eu queria agradecer muito a Elza Santos Andreoli, que nos assiste desde a Austrália. E está aqui nos mandando boa noite, então muito obrigada. Muito bacana, se você tiver casos para nos contar daí, um pouquinho de qual que é a sua trajetória, a gente vai ficar muito feliz e obrigada pela manifestação. Eu estava aqui pensando, e vai soar meio duvidoso, já que eu vou falar da Sevilha Contabilidade, mas eu não posso deixar de mencionar que é um exemplo belíssimo de uma empresa que pensa o cliente e pensa que tem um compromisso em constantemente superar as expectativas de prestar um serviço que é muito mais do que cuidar da parte da contabilidade em si. Vicente, acho que não é à toa que ele tem sido premiado, que ele é uma figura de referência, mas quero mesmo, porque é oportuno e porque é uma iniciativa consistente, é uma aposta de muitos anos. Ele tem o canal da Sevilha Contabilidade. Quantos participantes a gente tem hoje? 38.500 participantes. Pessoas do Brasil inteiro se beneficiam, não só os clientes deles, mas estudantes, gente que quer ter alguma informação sobre imposto de renda, gente que, em tese, não está comprando nada da Sevilha, mas que é exposto a conhecimento, aprimora a sua capacidade de ler a situação. São temas diversos que ele tem apresentado. Então, mostra um compromisso, de fato, em enxergar o que ele faz como começo de uma proposta que pode agregar um valor que é muito mais amplo, né? E o que está embutido nisso, que é uma coisa que o Vicente falou logo no começo e que me parece que é o tempo inteiro um eixo para a gente pensar a crise, é a ideia de construir parcerias, alianças estratégicas que podem nos levar muito mais longe, que é a história do vinho com a empresa que divulga Gillette, ou flores, ou o que quer que seja. Mas, veja, ele também tem contribuído não apenas com a área de expertise dele, mas vem gente discutir segurança do trabalho, vem gente discutir questões de saúde, enfim, eu recebo os convites, e são sempre temas oportunos, ricos. Então, queria mesmo fazer esse elogio e mostrar a Sevilha como um próprio case disso que a gente tem dito, né? Isso por um lado. Por outro, eu falei do cliente, mas eu queria acrescentar uma outra onda de complexidade nisso que eu disse, no seguinte sentido: é importante a gente se dar conta que a gente também está envolvido num contexto. E que cada vez mais é uma tendência, e é algo importante, a gente pensar em propósitos que vão além do cliente, mais a questão ambiental, a questão de impacto social, tudo isso, inclusive o BNDES, eu li, acho que, eu não lembro quando, mas foi recentemente, tem uma série de recursos e quer investir em empresas que provem que são capazes de, através da entrega dos seus produtos e de serviços, também agregarem valor nesse sentido. Eu vou dar um exemplo que eu escutei também há muito tempo, acho que essas ilustrações enriquecem muito, mas vejam que coisa simples, de novo, e genial. O Eldorado, se eu não me engano, é esse shopping, eu tenho quase certeza, tenho medo só de estar equivocada, mas tenho quase certeza, por isso que eu estou colocando, mas pesquisem que deve ser, criou um sistema de compostagem e de telhado, que é uma horta. Então, todo lixo que o shopping produz, eles
organizam, segregam, e isso vira matéria-prima para o teto verde deles, que por sua vez gera alimento, que por sua vez melhora a qualidade do ar, que por sua vez isso fez com que a coleta fosse muito mais barata, porque eles conseguem reaproveitar muito mais coisas, isso faz com que o ambiente seja beneficiado, isso faz com que se produzam alimentos. Então, é uma lógica outra, e que me parece que a gente está atento a isso, é algo que pode nos oferecer um leque imenso de caminhos, né? E, inclusive, uma noção que, de propósito, claro que toda empresa tem isso, ela gera empregos, ela tem um impacto social, mas muitas vezes isso é exponenciado de uma maneira que você está num momento de crise, mas é tão forte a vivência daquilo que você proporciona. Tem uma iniciativa que se chama Gastromotiva. É pegar crianças, gente muito da periferia, e ensiná-los a cozinhar. A satisfação e a oportunidade de oferecer isso é algo que também me parece uma fonte de energia e de condição de persistir, né? Então, você pode até usar isso para enfrentar a crise. Sem dúvidas, sem dúvidas. Acho que ter esse propósito, sempre uma empresa tem, mas ter esse propósito como algo tão forte é algo que também alimenta, né, no meu entender. Para além de uma questão mercadológica que cai bem, mas com um valor intrínseco de você estar mudando o mundo na proporção que dá, mas através daquilo que você faz. Eu creo de que o que Valeria dice tiene mucho sentido y me remete a idea de misión. Es decir, teóricamente a misión parece ser, pero menos la mayor parte de las empresas medias y pequeñas, que son las que nos estamos nos dirigiendo en este momento, parece algo abstracto, algo que algún día va a ser criado, va a ser dicho y va a ser comunicado. Y no en tanto, a misión es origen. Si no hay una misión clara, es muy difícil mantener un negocio, porque no habiendo una misión que sustituye esa perspectiva de misión, es una necesidad de sobrevivencia, de lucro, de enriquecimiento. Sobreviver o enriquecer o ter, entre aspas, una exaltación del poder de una persona que crió empresa y que de alguna manera, él no dice así, mas de alguna manera él se presenta como un hombre o una mujer diferenciados. Son, en cierta medida, más distinguidos que aquellos otros que son sus empleados. En definitiva, esta falta de misión es un verdadero perigo para la empresa, porque la sobrevivencia no es motivo suficiente para entusiasmar a alguien en esa lucha. Es necesario crear un sentido que tenga a ver normalmente con algo externo a la empresa, tal como Valeria mencionó, una actitud social o una actitud ecológica. Cuando llegamos en esa sala, Valeria preguntó, estoy viendo una serie de plantas. Esas plantas son naturales. Se quería señalar las plantas. Estas plantas son naturales. Es una sala. Por lo tanto, esas plantas de alguna forma mencionan a una perspectiva ecológica. Luis faló los leones que va a empresario a matar por día y creo que él tiene razón. Mas él nos faló que a otros seres también medio terribles, que son los propios conflictos pessoais, que significa ser empresario y al mismo tiempo tener una familia. Normalmente las crisis convulsionan todo, no solamente a empresas, mas también a relación familiar. Y en la relación familiar aparecen cobranzas de tipo de, a veces, una concentración extremadamente en la empresa y el descuido con algunos problemas que ecloden y que precisan de una atención que no fue dada. Y entonces se transforma en una explosión. O dificultades para el diálogo que son exacerbadas en el momento de la crisis. Yo creo que sin duda es una situación difícil para el emprendedor. Por tanto, él, si es que está asociado a una misión y tiene una necesidad de contribuir a una nación, tendría que cuidar fundamentalmente de su salud. Salud física y salud psicológica. Lo contrario, es casi imposible sobrevivir
en un ambiente tan hostil como el que se presentan en crisis como la que en este momento vivimos. Mas es perfectamente viável fazer isso, se nós não nos deixamos, como o Luiz usou a palavra certa, desesperar. O que é o desespero? É a falta de esperança. É a situação na qual eu não tenho saída. E eu não comunico isso, mas comunico para mim mesmo. E nesse momento é que começo a não ter saída mesmo. Então, não ser vítima do desespero talvez seja uma das primeiras, digamos assim, uma das primeiras cuidados ou recomendações que esse grupo poderia trazer para as pessoas que nos estão ouvindo. Claro que é fácil dizer, não há dúvida. Mas, pelo menos, ao ouvir, espero que as pessoas não se sintam tão sozinhas. Vicente captou uma dos comentários que eu fez no início. Eu creio de que você, empresário, ou você, empreendedora, tem a grande chance de poder facilitar muito as coisas se não pensar sozinha. Você pode pensar com o grupo. Para isso é necessário criar uma relação. E talvez neste momento nós tenhamos que refletir respecto, talvez, ao pouco investimento que algumas organizações fazem em termos de estabelecer relações de confiança, relações de respeito também, mas que permitam ser construtivas e criem algo que é o manancial de inventivas, o manancial de inovações. Esse algo é o vínculo humano. Não é? É decir, uma empresa sem vínculos humanos é muito difícil que ela tenha chances de viver, porque ela vai depender apenas de uma mente privilegiada. E as outras mentes e os outros esforços não vão poder segui-lo. Primeiro porque ele não consegue comunicar, talvez porque ninguém sabe o que quer, ou porque estão equivocados no que pensam que ele quer, não é? Ou ela quer. Bom, nós temos aqui mais uns 10 minutos para o nosso bate-papo. Eu não posso sair dessa conversa sem levar isso um pouco para a vertente da gestão do negócio, que é uma vertente mais cotidiana para mim, né? Me parece, e eu tenho até a impressão que eu já falei isso em alguma outra conversa aqui do PME no Divã, mas me parece que, não só do ponto de vista das empresas não definirem claramente uma missão, estou pegando um pouquinho da sua fala, as empresas também não têm, de maneira clara, um processo organizado interno para administração e para gestão. Então, por exemplo, me parece que é comum, especialmente para as pequenas e médias empresas, você trabalhar vivendo do dia a dia. Então, você não tem uma reserva de caixa, você não constrói ao longo dos anos uma reserva para um período de crise, e esse período de crise, como agora chegou, por exemplo, sempre parece uma surpresa, quando não é. Se você parar hoje à noite na sua casa para olhar a história passada, vamos dizer, os últimos 30 anos, você vai ver que nos últimos 30 anos houveram várias crises. São cíclicas, né? Há quem diga até, e isso já se dizia lá no Egito Antigo, são 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Então é um processo repetitivo que a crise esteja lá. Eu talvez até dê aqui meu braço a torcer para o Luiz, essa está especial, é verdade, né? Eu não sei se ela está especial porque é a que eu estou vivendo agora, porque a outra já foi, então ela deixou de ser tão importante, mas as crises se repetem, mas os administradores, eles têm uma tendência de continuar negligenciando os processos de administração que envolvem, por exemplo, planejar a possibilidade de queda de vendas, ter reserva monetária para enfrentar esses momentos de dificuldade, organizar a sua empresa já com estruturas de custos fixos pequenas e com estrutura de custo variável maior, porque o custo variável no momento de crise você consegue encolher com facilidade, enquanto o custo fixo é muito mais difícil, né? Eu até quero aqui mandar um abraço grande para um amigo, eu não vou dizer o nome dele, mas vou dizer o que ele fala, ele vai saber que é para ele esse abraço. Ele me ensinou o seguinte, que os custos fixos são como as unhas, né? Você tem que cortar constantemente, né? Então, essa negligência do processo administrativo é algo que eu não podia encerrar minha conversa com vocês hoje sem deixar claro que ela custa caro lá na frente. E que a recomendação que eu quero deixar do ponto de vista prático
e Hector e Valéria têm toda a razão quando eles dizem é difícil olhar para a questão prática quando eu estou ansioso, quando eu estou deprimido, quando eu estou desesperado, eu concordo que é, mas se a gente conseguiu te acalmar um pouco nessa nossa conversa e você tem que cuidar de alguma coisa, cuide dos teus processos de administração. Tenha números na sua mão que te mostrem a sua empresa e que te permitam planejar o que fazer com ela agora e no futuro, quando estiver tudo bem, já criando uma reserva e uma preparação para a próxima crise que virá daqui mais alguns anos. Viu? Deixa eu reforçar a fala do Vicente. Eu acho que eu usaria outra referência para definir custo, né? E aí até iria para uma questão mitológica que eu, Hector, a gente gosta bastante, que o custo é como aquela missão do Hércules, que ele tinha que destruir a Hidra, e a Hidra, quando você corta uma cabeça, nasce 3 no lugar, né? Então o custo... é assim. Então, tem alguns que você corta um, nasce 5, 8 no lugar. Então o custo é algo que ele tem vida própria, ele tem uma dinâmica própria. Se você relaxar, se você descuidar, ele vai aumentar, ele vai complicar. Por isso, reforçando o seu ponto, a gente precisa ter uma gestão muito bem delineada de custo, de processo, de produtividade, medir desempenho, medir eficiência, medir eficácia, pegando a fala do Hector, né, pedir ajuda para as outras pessoas, né? Praticamente é impossível só os gestores, só o dono controlar e gerir custos. Eu preciso de que todo mundo na empresa ajude na gestão de custo. Eu preciso que todo mundo na empresa participe disso. Construir esse trabalho em equipe, ele não é tão simples, mas ele é possível, né? E é ele que vai dar, né, talvez garantir a sobrevivência da empresa, né? Uma capacidade das pessoas estarem olhando, né, seus processos, estarem olhando a forma como ela trabalha, saberem identificar os custos que são nocivos, diferenciar aquilo que é importante para o negócio, aquilo que não é, ajudar nas questões, né? Às vezes a gente comenta, a gente trabalha com grandes empresas, né? E às vezes os custos estão nas pequenas coisas, né? Então a gente fala, quanto vale se uma empresa tem 100 mil funcionários no mundo, todo mundo apaga a luz na hora que sai, todo mundo fecha a torneira, não deixa pingar, todo mundo imprime, né, toda hora o que precisa, as pessoas ficam economizando nas pequenas coisas, né? Evitem desperdícios. Isso traz muito ganhos, né? E é importante para a sobrevivência da empresa. E temos vários exemplos de empresas de sucesso hoje. Eu acho que no Brasil uma muito famosa é a Bembev, que eles têm uma gestão de custo extremamente agressiva, extremamente focada, né, e na cultura, impregnada na cultura da empresa, que eles estão buscando formas, né, de estar... eles investem muito no negócio e controlam todos os custos que precisam ser controlados, né? E eu vi outro dia uma palestra que foi da Cirela, um executivo da área financeira, ele falou, olha, a nossa gestão de... eles também são bastante focados na gestão de custos, eles colocaram, nós não cortamos custos porque a gente precisa, a gente corta os custos porque pelo exemplo e pela crença, né? Então tem custos que eles podem ter, às vezes, alguns luxos, algumas coisas, mas eles até comentaram, os executivos viajam, né, internacionalmente com classe econômica. Eles poderiam viajar executivo, primeira classe, na questão de não ter, mas é questão de valor, de dar o exemplo e da cultura da empresa. E isso tem que ser permeado, né, por todos, principalmente o exemplo que tem que ser dado pelos gestores, pelo número 1 da empresa, né? Então, só para reforçar que a gestão ela é fundamental, e talvez numa hora como essa, né, que é um momento onde a seleção natural, ou seja, as empresas mais preparadas, com melhor gestão, com melhor modelo de negócio, é que vão conseguir sobreviver, né? E aquelas que talvez não se prepararam, não tiveram essa preocupação, elas correm mais risco de talvez não conseguir sobreviver, né, a esse momento que separa os bons, né, dos não tão bons assim. Bom, eu, já que falei missão, queria recordar a nossa missão. Porque qual é a missão de nosso PME no Divã? É justamente oferecer um espaço para poder pensar. Ofrecer un espacio para poder estar acompañado en esa trayectoria difícil, a veces un poco sombría, y a veces mucho más solitaria de lo que debería, porque existe un poco de falta de confianza en la forma como los otros, los empleados, etcétera, van a recibir un gesto de aproximación.
Eu não fui preparado, estou pensando agora como poderia pensar um empresário, eu não fui preparado para ter tantos relacionamentos. Eu pensei em criar um negócio, em ter uma inventiva. Agora preciso de pessoas porque não há mais remédio, senão faria sozinho. Creo de que essa é uma ideia inicial e muito compreensível, mas ao mesmo tempo muito limitante. E a verdadeira habilidade empreendedora consiste em ter uma ideia inteligente e comunicar essa ideia para que ela se some com as ideias dos outros na mesma direção dessa missão. A nossa missão não foi dizer a você que nos está ouvindo, nos está acompanhando, nos está assistindo. Nossa missão não é dizer o que fazer na sua empresa. Nós não sabemos neste momento, não conhecemos sua empresa. Nossa missão é oferecer a você um momento de reflexão, no qual nós possamos compartilhar ideias, algumas das quais não vão servir nem um pouco, não se adequam nem um pouco à sua realidade. Outras, talvez inspirem em você alguma possibilidade de pensar diferente, de criar alguma coisa que não lhe ocorreu antes. E talvez também para lhe dizer que não está sozinho, porque este grupo pretende criar um contato entre as pessoas que nos escutam. Hoje esse contato não é tão intenso, porque nós estamos em uma fase inicial. Mas a nossa missão é que esse contato possa ser muito mais fluido, muito mais dinâmico e muito mais intenso. E dessa forma, creemos que essa nossa missão também será contribuir socialmente, como Valéria de alguma forma colocou. E nesse contribuir social também dar sentido à nossa própria missão de vida. Não é? Então, esse é o nosso papel aqui, hoje, que eu queria lembrar. Já estamos nos aproximando do final, mas eu não podia deixar de complementar um pouquinho a fala do Vicente, colocando a variável da empresa familiar. Porque num momento de crise, é muito comum que as empresas familiares tenham adquirido uma prática que é nefasta, mas que é muito, infelizmente, frequente, que é confundir totalmente o que é do domínio da empresa, o que é do domínio do recurso pessoal. Até porque, só para colaborar, mas eu estou aqui me remoendo na cadeira para dizer, porque uma coisa muito necessária, talvez para diminuir a ansiedade, como o Hector disse, é apontar um culpado, né? E na empresa familiar, ele é culpado, né? Sim, mas é muito comum. O que aconteceu com aquele dinheiro, com aquele ano? Comprei um carro. E agora? E uma coisa é o sangue da empresa e o recurso financeiro da empresa, outra coisa é a sua remuneração enquanto um executivo que está lá. Então, essas alçadas têm que ser muito bem esclarecidas e discriminadas, e isso é difícil de ser feito. E tem um paradigma que não ajuda, isso é oportuno pensar também na questão do PME, e por que a gente achou que valia a pena destacar esse universo, que não, essa coisa de governança faz sentido para grandes conglomerados, aqui é tudo caseiro e artesanal, e não. Essas boas práticas de governança se aplicam a qualquer organização e são também uma chave de vantagem competitiva para as organizações terem mais chances de sobreviver em momentos como esse. Uma última palavra que Valeria me fez associar e tem a ver com um complemento do que Luiz falou. Sem dúvida, tanto o Luiz quanto o Vicente enfatizaram a questão de administração dos custos, gerenciamento dos custos. Mas não nos esqueçamos que o custo é um componente, também está o valor, não é? É decir, o valor de nosso produto é o que faz a diferença, não é? É decir, o cliente não nos compra apenas porque tenhamos baixo custo, nos compra também pelo valor. E o valor envolve várias perspectivas, algumas são concretas no produto, mas muitas outras são relacionais, de confiança com a organização e com a forma como ela se apresenta. Observen a experiencia de Vicente cuando entró en aquella empresa donde iba a comprar algo y encontró que la empresa había reducido bastante o que le ofrecía, iluminación, por ejemplo, tal vez hasta el número de vendedores. Justamente otro día tuve que hacer una viaje, era un feriado, y no aeropuerto no había ninguna orientación. Yo hice o despacho de mi mala, ¿cómo se dice? Check-in no sistema de computador.
Y como no había ninguém, después tenía que despachar una pequeña mala y fez una fila enorme que cuando llegué a vendedor, a asistente, atendente, me dice, no, señor, no precisaba hacer toda esa fila. Yo teria ido lá naquele lugar, no, que está escondido lá no final, no tinha gente lá, o señor entregaba su mala. Perdí 15 minutos esperando de ser atendido, o sea, no precisaba ter feito o despacho antes. Entonces, estas son todas cosas que tienen a ver con el valor del servicio, ¿no? Bom, acho que precisamos terminar, né? Já são 19 e tanto. Mais uma vez foi um prazer estar com vocês. A gente engana vocês, viu? Porque a gente diz que a gente vem para cá pensando em abrir um espaço para vocês debaterem. No fim, nós é que debatemos e vamos embora com um monte de boas ideias, né? Que bacana que é isso. Obrigado por vocês terem participado. Eu só queria, além dos agradecimentos, reforçar um convite para vocês. Se você usa o YouTube, por favor, curte lá a nossa página do YouTube. O Felipe, aliás, eu preciso fazer um registro, me perdoem. Está conosco aqui Felipe, o grande Felipe que já trabalhou conosco aqui durante muito tempo, hoje veio nos ajudar novamente. O Vitor vai tirar férias, que ótimo que você está aqui, viu, Felipe? Obrigado pela sua força de sempre. Vai descansar com muito merecimento, Vitor. Descansa bastante. Em junho ele volta a se juntar ao Vitor conosco. Curte lá então, sevilha.com.br/PME no Divã. E vou avisar das próximas já, obrigado pelo lembrete. Então, se você entrar sevilha.com.br/PME no Divã, você vai ser redirecionado para o canal YouTube do PME no Divã, e aí você assina nosso canal lá, para que a gente tenha uma quantidade de público lá e pare de transmitir pelo canal da Sevilha e passe a transmitir isso diretamente lá no canal do PME no Divã. Luiz está me lembrando das próximas PME no Divã, muito bem lembrado. Deixa eu pegar aqui a agenda, nós temos algumas outras marcadas, né? Deixa eu lembrar aqui onde é que elas estão. Quer ver? Olha só, acho que a nossa próxima PME no Divã é dia 3 de maio. Então, dia 3 de maio, nós estaremos aqui de novo às 18 horas, 3 de maio de 2016, a partir das 18 horas, transmitindo mais uma dessas nossas edições do PME no Divã. Foi um prazer estar com vocês, obrigado a vocês todos. Então, 3, então vamos fazer um calendário maior, 3 de maio, 17 de maio, 24 de maio e 31 de maio. Olha só, várias semanas já na sequência. 3 de maio, 17 de maio, 24 de maio e 31 de maio. Mesmo quando a gente não estiver no ar, se você tiver sugestões, mande para o nosso WhatsApp lá no 11 966410924. A gente vai incluindo isso tudo. Obrigado a todos vocês que assistiram. Tem vários... agora chegaram aqui alguns comentários, mas não vai dar tempo. Eu vou responder aqui os comentários em separado, viu? Uma boa noite para todos vocês. Obrigado, pessoal.